Nadinha. Vamos lá então? Vamos lá? Então vou começar ali. Jesus e dificuldade. Não se vos turbe o coração. Jesus, João, capítulo 14, versículo 27. Jesus nunca prometeu aos discípulos qualquer isenção de dificuldades, mas com frequência reclamava-lhes o coração para a confiança. No cenáculo, descerrando, afetuoso, o coração para os aprendizes, dentre muitas palavras de esperança e de amor, asseverou com firmeza: Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Pacificava o ânimo dos companheiros timoratos entre quatro paredes, sabendo que em derredor se agigantava a trama das sombras. Lá fora, Judas era traído aos conchavos da deserção. Sacerdotes confabulavam com escribas e fariseus sobre o melhor processo de enganarem o povo para que o povo pedisse a morte dele. Agentes do sinédrio penetravam pequenos agrupamentos de rua, assolando contra ele as forças da opinião. Perseguidores desencarnados excitavam o cérebro dos guardas que o deteriam no cárcere, e quantos lhe seguiam a atividade, regurgitando o ódio gratuito, pre prelibavam-lhe o suplício. Jesus, percussiente, não desconhecia a conspiração das trevas. Entretanto, lúcido e calmo, findo o entendimento com os irmãos de apostolado, dirige-se à oração no jardim, para além da oração, confiar-se aos testemunhos supremos. Não procures assim fugir à luta que te afere o valor. Aceita os desafios da senda como quem se reconhece chamado a batalhar pela vitória do bem, com a obrigação permanente de extinguir o mal em nós mesmos. E não apeles para o Senhor como advogado da fuga calculada ao dever. Lembra-te de que o Mestre a ninguém prometeu avenidas de sonho e horizontes azuis na terra, mas sim convicto de que a tempestade das contradições humanas não poupariam a ele próprio, advertiu-nos sensatamente. Não se vos turbe o coração. Não? Amigo Jesus, Deus de amor e bondade, é sempre uma alegria em nossos corações nos reunirmos para estudar as cartas de Paulo. Esse missionário de luz, que até hoje, Senhor, é fonte de inspiração para todos nós espíritas cristãos. E nesse momento, Senhor, conectados com os espíritos superiores, nessa prece que sai do coração, rogamos pelo nosso planeta, que saibamos respeitar a tua criação, preservar essa beleza divina da natureza. E conforme a mensagem nos disse, que saibamos, Senhor, nos momentos de dificuldade, nos conectarmos, entrarmos em sintonia com a espiritualidade superior e confiarmos no amparo divino, trabalhando sempre e servindo ao próximo. E que o nosso grupo, Senhor, possa continuar unido nessa vontade de estudar e de se modificar. E assim que possamos ser instrumentos de luz, paz e sementes de fraternidade. Se conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Sejam todos muito bem-vindos em mais um estudo aí das cartas de Paulo. Estamos no capítulo 9 da primeira carta aos Coríntios, no versículo 15 nós vamos entrar agora. Tá? A gente
falou algumas semanas atrás, a gente acabou de sair de um capítulo das carnes sacrificadas, depois Paulo começa a pontuar algumas coisas do direito da mulher, do casamento, de acompanhar a mulher ou não. Quer dizer, ele vem respondendo a algumas dúvidas. E aqui ele está como se fosse se justificando, não sei se é a palavra certa, mas ele está respondendo algumas acusações que ele sofreu. Tá? E tem gente para entrar aqui, eu ainda não liberei. Peraí. Opa. Agora sim. Então, agora no versículo 15, a gente vai continuar. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Então, Paulo vai falar assim: da minha parte, porém, não me valide de nenhum desses direitos, nem escrevo essas coisas no intuito de reclamá-lo em meu favor. Antes morrer que, não, ninguém me arrebatará esse título de glória. Então, assim, a gente vê que Paulo, nos versículos passados, ele estava falando de alguns direitos. E ele mesmo está abrindo mão de que ele não usa isso aí, né? No caso, ele acabou de falar da coleta, né? Ele estava fazendo a coleta lá, né? Se a gente traz tanta coisas espirituais para vocês, por que vocês também não podem nos doar coisas materiais? Né? Porque os templos faziam isso. Então ele está justificando de alguma maneira ali. Então ele está falando assim: olha, eu não faço uso desse direito. Né? Os outros têm servido do dinheiro, não eu. Os outros nutrem desses recursos, mas não eu. Então, é o que ele colocou aqui, ó. Cadê? Antes morrer, prefere morrer do que se apropriar dos recursos que não são dele, a qual ele não merece. Então, todos esses argumentos que a gente viu, desde lá do versículo 3 até o versículo anterior, aí, o 14, eles estão conduzindo a uma declaração final. Eu tenho direito, mas não uso esses direitos. É como se fosse isso aqui. Eu não tenho usado nenhum desses direitos. Até porque, se você for olhar dentro da doutrina espírita, lá no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, dai de graça ou de graça recebestes, né, os espíritos colocam lá. Né, com essa recomendação, prescreve que ninguém se faça pagar daquilo que não pagou. Simples assim. Então ele abre mão de qualquer direito, abre mão de qualquer coleta que não seja dele. Né? Abre mão de qualquer valor monetário de que o trabalho dele como tecelão ou trouxe. Então, se ele recebe algum dinheiro, é do trabalho dele, que a gente viu. Né? Então, ele enfatiza muito a sua missão. Não sei se vocês perceberam isso. Não é uma questão de se vangloriar, não é uma questão de se orgulhar, mas ele tem ele próprio como um exemplo do seguidor do Cristo. Ele não quer se glorificar. Ele inclusive, ele vai colocar até a missão dele como um fardo que ele tem que carregar. Né? Ele vai, olha, no versículo 16: anunciar o evangelho não é título de glória para mim, é antes necessidade que se me impõe. Ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Então ele coloca isso até como um fardo. Ele coloca isso até como uma maneira dele se policiar, dele se disciplinar. É uma necessidade que me impõe. Olha como que ele fala. É uma necessidade que me impõe. Então, ele não está querendo... Eu não sei se eu entendi assim como fardo, não. Fardo talvez eu tenha usado um pouco, mas assim, é uma coisa que ele tem que vencer a si mesmo, entendeu? Por que eu falo assim, fardo? Porque me pareceu assim, que é tão importante para ele como um alimento. Sim, mas quando ele se coloca às vezes como um imitador de Cristo, é porque ele teve que abrir mão de muitas coisas. Uhum. E esse abrir mão, para nós humanos, ainda é um fardo. Você tem que renunciar a alguma coisa. Então, a partir do momento que você renunciou àquilo, passou pelaquela prova, passou por aquela expiação. Tem uma notinha aqui de um estudioso que ele fala assim: o termo grego para glória
não significa uma razão para alguém se vangloriar, mas uma alegre percepção do valor moral das próprias ações. Sim. Então, ele não está se vangloriando, mas ele sabe o valor Sim, sim. do trabalho dele, da ação dele. E o que Paulo ele transparece é que a mensagem ela tem que ser maior que o mensageiro. E ele fala em necessidade aqui, né, gente? Boa noite. Boa noite. Ele fala que é antes uma necessidade. Então, isso eu achei bem interessante. Não é nada de glória, é uma necessidade. É uma necessidade, isso. E ele fala que me impõe. Que me impõe. Quer dizer, ele toma. Sabe o que isso aí é? Consciência da missão dele. Ele tem consciência daquilo que ele foi chamado por Cristo. Então é uma necessidade dele. Eu trouxe isso um pouco para nós quando a gente fala em necessidade. Por exemplo, a necessidade que nós temos de estudar, de ler, né? A gente precisa disso. É quase que uma sede que a gente tem. Porque necessidade é uma palavra forte, né? A gente tem necessidade de coisas assim, de dormir, a gente tem necessidade de ir no banheiro, a gente não tem necessidade de, às vezes, ficar fazendo coisa tola, né? A necessidade, ela vem junto com uma coisa realmente necessária, que é preciso, que tenha valor, que tem que ser feita, que tem valor. Isso aí é exatamente isso aí. E a gente acabou passando aqui, mas no versículo, versículo 16 agora tem um Emmanuel. Tem um Emmanuel que nos ajuda a entender aqui. Eu perdi aqui, peraí. Inclusive, esse Emmanuel fala exatamente disso aí que a gente está falando. Se a criatura humana surgisse instruída do berço, para que a escola da terra? Peraí que eu perdi meu Emmanuel aqui. A gente está no capítulo 9. Opa, agora chegou. 9:16, na seara evangélica. Isso. E essa explicação do Emmanuel, ele vai falar por que a gente foge do serviço, né? Quais são as nossas justificativas? É o que o Paulo estava falando ali no 16. Ai de mim se não proclamar o evangelho, né? É o que o Emmanuel está trabalhando aí. É porque a gente arruma tanta escapatória e aí ele fala que você não precisa ser perfeito, você não precisa ser totalmente instruído naquilo. Porque se você for esperar a perfeição no trabalhador, você nunca vai ter o trabalho realizado, né? Então, a gente, às vezes, se escapa dos trabalhos dando essas justificativas. Eu não tenho capacidade. Agora não. Quando eu aposentar. E aí ele vem narrando ponto a ponto aí dessas justificativas que a gente dá. Sim, sim. Eu achei interessante também que faz a referência às nossas obrigações, né? Em relação à doutrina espírita, colocando até mesmo dessa oportunidade, né, de uma oportunidade rara de serviço, melhoria, aprimoramento e felicidade, cujo valor não sabemos ainda apreciar. A gente não sabe mesmo, não. A gente não sabe. A gente não tem noção da importância, né? E aí, no outro parágrafo, quando ele fala, né, recordemos Paulo de Tarso, ele, o apóstolo que recolheu apelos diretos do Cristo à sementeira de luz, foi positivo ao confessar: ai de mim se não pregar o evangelho. Aí eu fiz o link: ai de mim se não fosse a doutrina espírita. Porque se com a doutrina espírita eu ainda falho tanto, o que seria de mim sem ela? Né? Então é o que ele fala aqui do evangelho. Por isso que o Paulo ele fala que para ele é uma necessidade. Eu fiz o link com a mensagem hoje, Jesus e a dificuldade, né? E aqui nessa mensagem que nós lemos, fala que a gente não deve fugir ao dever. O entendimento aqui que eu raciocinei é que para o Paulo isso é um dever, né? É uma obrigação moral, né? Isso aqui aí ele fala,
quando ele fala que Jesus e dificuldades, como foi lido hoje pela Marília, não tem nada que vai ser fácil, né? De forma alguma ele propõe facilidades, mas propõe amparo total. Então, nós precisamos cumprir com o nosso dever. Essa necessidade a nossa obrigação conosco em primeiro lugar, né? Exatamente, é obrigação para conosco mesmo. É isso que o Paulo toma consciência. Então, quando ele coloca necessidade, é de evolução mesmo, igual a gente está colocando aqui, igual o Emmanuel conseguiu trilhar aqui muito bem, dessa questão da gente ficar dando justificativas. No caminho, eu não sou um bom trabalhador, eu não sou ainda perfeito, mas é no caminho que Deus vai nos aprimorar, é no caminho que Deus vai nos aperfeiçoar, por isso essa necessidade. O poeta diz, né? É no caminho que se faz o caminhante. Isso aí. Eu acho interessante, porque isso, se a gente for olhar, já é no caráter dele. Em Saulo, ele era, sim, cumpridor do dever. Ele só mudou o foco. Isso. E é por isso que ele é o escolhido, porque essa tendência, essa característica, essa nobreza de caráter já era uma coisa inerente nele. Sim. Porque ele, Saulo, ele cumpria, né? Ele apenas mudou o foco. Continuou a ter a integridade. Exatamente. E só para completar aqui, eu separei uma partezinha do Paulo Estevão, que é uma das informações que não consta nas cartas de Paulo e nem Atos dos Apóstolos, que é ele como tecelão. Né? Quando ele vai para o deserto, ele encontra com o Gamaliel, isso está no capítulo 2 da segunda parte. O Gamaliel fala com ele o seguinte: agora que te candidatas a servir ao Messias na Jerusalém da humanidade, olha que achei isso aqui fantástico, na Jerusalém da humanidade, é bom que voltes a ser modesto tecelão. As tarefas apagadas são grande mestra do espírito de submissão. Não te sintas humilhado regressando ao tear que nos surge, presentemente qual amigo generoso. Estás sem dinheiro, sem recursos materiais, à primeira vista, considerando tua situação no realce do mundo. Seria justo recorrer a parente ou amigos? Mas não está doente nem envelhecido. Tem saúde e tem força. Então, quer dizer, ele impõe esse trabalho até como uma maneira de dignificar o que ele quer ser. Ele volta às questões de humildade, né, baixa a bolinha dele e ele interioriza realmente essa profissão de tecelão para poder o sustento dele. Ele não vai ter mais o templo, não tem mais a família, como que ele vai sobreviver? Tá aí. Né? Ele passou a vida dele aí depois como Paulo, como tecelão. Do versículo em diante aqui, é Paulo só justificando. Quer ver? Ó? A gente parou aqui no 17. Se eu fizesse por iniciativa própria, teria direito a um salário. Sim. Mas já que eu faço por imposição, desempenho o encargo que me foi dado, que me foi confiado. Qual é então o meu salário? É que, pregando o evangelho, o prego gratuitamente, sem usar dos direitos que a pregação do evangelho me confere. Ou seja, ele está de coração naquela tarefa ali. Né? Ele está de bom agrado naquilo ali. Ele está por uma grande necessidade de caminhar com Cristo. Né? Quando ele coloca lá, né? Quando ele vê Estevão naquela paz integral, quando ele vê Estevão desencarnando daquela maneira, eu vejo muito Paulo, quando ele observa aquilo ali, ele vira e fala assim: eu quero ser essa pessoa. Eu quero ser essa pessoa, eu quero ter essa felicidade, eu quero ter essa confiança em Cristo, eu quero ter essa plenificação. Então ele vai perseguir isso aí, e ele vai atingir isso aí lá quando ele desencarna também
na espada dos centuriões lá. Podemos ir para frente. Versículo 19. O versículo 19 e 20 são para os judeus. O 21 e 22 são para os gentios. E o 21 e 22 são para os gentios. O 22 e o 23 é para os fracos, na verdade. Tá? Mas vamos ler aqui que a gente define certinho. Ó. Ainda que livre em relação a todos, fiz-me o servo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Gente, aqui ele está falando para os judeus. E quando ele vira e fala assim, ganhar o maior número possível, é como que a gente vai entender assim, é conquistar para o Cristo. Não é um ganho dele não, tá? É conquistar para o Cristo. Né? Porque a gente às vezes pode ser pego numa palavrinha assim, não, você acabou de falar que ele vive gratuitamente a fim de ganhar o maior número possível, você está ganhando aqui. Não, esse ganhar aqui é conquistar adeptos para o Cristo. Então ele está falando aqui, ó, para os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que estão sujeitos à lei. Fiz como se estivesse sujeito à lei. Se bem que não está sujeito à lei, para ganhar aqueles que estão sujeitos à lei. Muito repetitivo aí, né? Mas, enfim, ele está falando como judeu. E ele fala, fiz como se estivesse sujeito à lei. Essa lei aqui, gente, é a lei mosaica. Tá? Só que Paulo, lá no versículo 19, ele fala assim, ainda que livre em relação a todos. O que Paulo estava livre? Ele estava livre dos cerimoniais, estava livre dos rituais. Por quê? Porque ele estava liberto em Cristo. Né? Então, quando eu fiz-me como judeu, como que ele se fazer como judeu? Ele ia para uma cidade, tinha uma sinagoga, ele judeu ia pregar o Cristo na sinagoga. Ele se fazia como judeu. Para quê? Para conquistar para o Cristo. Exatamente para atrair, né, para o Cristo. Falar de Jesus, falar do Messias. Então, até ser expulso de lá. Até chegar um momento que falou assim, isso aí não está dando certo não. Ou era apedrejado, ou era expulso, ou era preso, ou era perseguido. E o Mateus 20, 26 é muito bom. Que tá como referência aí do ladinho. O que é que eu não li? 20, 26, ele fala assim, ó, entre vós não deverá ser assim. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se o grande entre vós, seja aquele que serve. É o caminho do Paulo, né? Porque ele está falando, né, fiz-me servo, mas não vai ser assim com vocês. E na verdade, aqui, esse bloco de versículo do 19 até o 23, está demonstrando a flexibilidade de Paulo. Porque agora ele vai falar para os gentios. Para aqueles que vivem sem a lei mosaica, fiz-me como se vivesse sem a lei, ainda que não viva sem a lei de Deus, pois estou sob a lei do Cristo, para ganhar os que vivem sem a lei. Então aqui, Paulo vive no mundo pagão. Só que as questões de conteúdo moral, isso ele não discute. Então, ele poderia comer as comidas que foram doadas em sacrifício lá, comprado no açougue lá, ele poderia. Ele vive sem essa lei, mas conforme ele falou, ele não faz uso disso, para poder não importunar aquele fraco da fé. Então, a gente fala, interessante que ele vira e fala que ele é livre em relação a todos, mas ele ao mesmo tempo, em alguns pontos, ele vai falar que ele é o escravo de Cristo. E é uma grande dualidade, porque ele é ao mesmo tempo livre, mas ser escravo de Cristo leva até aquela liberdade, leva até aquela disciplina. Então, ele trabalha aquilo ali para não desonrar o Cristo, para poder ser o melhor Paulo possível. Então, assim, ele se faz a companhia dos gentios para quê? Para poder ganhar, para poder conquistar para o Cristo. Então, ele vive nesse mundo, judeus, pagãos, gentios, de cidade em cidade.
E por último aqui o versículo 23. E tudo isso eu faço por quê? Por causa do Evangelho, para dele me tornar participante. Aqui, né, o que ele coloca aqui é que ele se faz viver o Evangelho. Paulo acolhia. Para quê? Para que todos se reerguessem na fé do Cristo. Ok? A gente passou por algum Emmanuel aí? Que eu não... Passamos pelo 22. Pelo 22? Eu acabei... Então a gente volta ali no 22, que ele fala dos fracos. É a mensagem Fonte Viva 72, chamada Incompreensão. Alguém pegou aí o que Paulo fala ali? Ele fala muito assim, do comportamento, do nosso comportamento diante daqueles que não têm ainda os ensinamentos que a gente já adquiriu. Quando ele chama atenção aqui que a luz ofuscante produz a cegueira, o excesso de luz. Então, quando a gente se dirigir àqueles que estão enxergando diferente ou ainda não enxergam coisas que a gente enxerga, para que a gente haja com caridade, com cuidado, com zelo, para não melindrar as pessoas. Foi o que eu tirei, desse texto, porque por sinal, eu achei ele muito interessante. Muito... E tem uma fala dele, Maria, que eu também assinalei aqui, que ele fala o seguinte, que seria de nós se Jesus não houvesse apagado a própria claridade, Isso. Fazendo a semelhança de nossa fraqueza. Que seria de nós, né? Eu destaquei uma frase aqui que eu gostei muito. Não te faças demasiado superior diante dos inferiores ou excessivamente forte perante os fracos. Então, Paulo se fez fraco perante os fracos. É que o exemplo foi lá no início, ó, se as estrelas da sabedoria e do amor te povoam o coração, não humilhes quem passa sob o nevoeiro da ignorância e da maldade, porque a gente ainda é muito juiz do erro alheio, né? A gente ainda gosta de julgar muito. Isso. E aí ele fala, gradua as manifestações de ti mesmo para que o teu socorro não se faça destrutivo. Então, é você ajudar sem humilhar, ajudar sem aparecer, sem querer ser maior do que aquele que você está ajudando, né? Porque quando você põe luz demais, você deixa a pessoa sem enxergar. Meu avô falava, fica encandeado. Quer dizer, é tanta luz, é tanta candeia que a pessoa não enxerga, né? Ele tinha essa expressão que ele usava na roça, na fazenda. A mensagem de vinha de luz nossa de quinta-feira passada na reunião é em silêncio. Lembra, Joel, eu mandei você? Que a primeira frase é essa: se sabes, atende ao que ignoras, sem ofuscá-lo com a tua luz. É a mensagem 4 do vinha de luz, tá, gente? Obrigada. Ele fala que tem uma comparação bonita, que ele fala aqui, o bolo de matéria densa reveste-te de lodo quando arremessado ao poço lamacento. Todavia, o raio de luz visita as entranhas do abismo e dele se retira sem alterar-se, né? Aí eu lembrei do Chico, né, pregando lá nas casas lá de prostituição e as pessoas criticando. Ele entrava, pregava e saía e não se contaminava com o mal. Muito bonito. Exemplo de Jesus todo. Essa mensagem é muito bonita. Tá? E a gente pode refletir também que todos esses que possuem luz, eles foram criados simples e ignorantes. Então passaram pelo mesmo estágio de não ter o que ofertar inicialmente. Então, receberam. Quando possui, sabe que cada vez que a criatura mais sabe, ela entende que sabe muito pouco ainda. Né? Justamente pelo começo. Né? Então,
sempre tem essa lição de humildade, porque relembra o que também foi vivenciado, né? Ela tem essa consciência, né? Tem a consciência. Sei que nada sei. Chegando aqui no último bloco do capítulo 9, vamos lá. Ó. Não sabeis que aqueles que correm no estádio, correm todos, mas um só ganha o prêmio? Correi, portanto, de maneira a consegui-lo. Os atletas se abstêm de tudo. Eles, para ganharem uma coroa perecível, nós, porém, para ganharmos uma coroa imperecível. Quanto a mim, é assim que corro, não ao incerto, é assim que pratico o pugilato, mas não como que infere o ar. Trato duramente o meu corpo e reduzo a servidão, a fim de que não aconteça que, tendo proclamado a mensagem aos outros, venha eu mesmo a ser reprovado. Aqui Paulo está se utilizando de um exemplo como se fosse um jogos, não é um jogos olímpicos, não, que os jogos olímpicos é da Olimpíada, mas Corinto tinha jogos istmicos, que era concorrente dos Jogos Olímpicos. Então ali na cidade tinha. E quando ele vira falar aqui estádio, né? Estádio é uma corrida. É uma corrida, por isso que ele vai utilizar o exemplo da corrida aqui. Então, assim, o que Paulo coloca aqui pra gente aqui é uma disciplina, é um despertamento. Né? Ele vem e fala assim, ó, os atletas lutam para conseguir, se abstêm de tudo, né? Se renunciam a tudo. Para você conseguir determinado objetivo, alguma coisa você tem que renunciar, você tem que deixar para trás, você tem que abrir mão. E só que ele vira e fala assim, os atletas vão ter uma coroa perecível, nós não, vamos ter uma coroa imperecível, que não é um objeto, tá, gente? Isso aqui é um símbolo. Então, nós vamos ter, o que é a coroa imperecível? É o discernimento, é a lucidez, é o conhecimento de si mesmo. Imperecível. Ninguém vai tirar isso de você, isso aí não corrói, o ladrão não rouba. E ele fala, quanto a mim, que corro não ao incerto. É assim que pratico o pugilato, né? A luta, mas não com quem fere o ar, nem quem soca no nada. E ele vem falar aqui no finalzinho que ele trata aí duramente o seu corpo, reduzindo a servidão, a fim de que não aconteça, tendo proclamado a mensagem aos outros, venha eu mesmo ser reprovado. Eu mesmo. A fim de que eu me esforce, mas o meu esforço primeiramente passa por mim. É o que a gente está falando, tanto aqui de ele ser um imitador, de ele ser uma pessoa que está duramente aplicando a disciplina nele para poder seguir o Cristo. Ele deixa isso aqui bem claro. Ou seja, viver o Evangelho como exemplo. Né? Não é como quem corre para o nada, corre para um objetivo, não vai receber uma coroa perecível, mas uma coroa imperecível. Então aqui a gente vem colocar assim, ele pega o simbolismo do atleta e traz para o Evangelho. Ele deixa claro essa fé, viver o Evangelho como exemplo. Né? E se esforça em praticar, é o que ele está falando aqui, a fim de que eu mesmo não venha a ser reprovado. A fim de que eu mesmo, olhando aquilo ali, fale assim, nossa, falhei. Né? Então, é uma corrida. É uma corrida. E tem aquela fala dele, que a gente lembrou outro dia, que ele fala, pratiquei o bom combate. Lembra? Sim. A gente comentou. Então, é aqui, é o bom combate. Não é o combate que fere o ar, mas é o combate, né? É o que combate vai interno. Na direção. É o combate Isso. interno. Isso aí. Interno. Fechamos o capítulo 9. Encerremos hoje o capítulo 9. Então vamos adentrar ao 10. O 10, gente, é muito interessante. Porque ele... Pulou uma mensagem, Sidney. Ah, verdade, desculpa. Ali uma, não, acho que duas mensagens, não foi? 27. Tem Isso. 27. O 26 e 27. Desculpa. É só o 27 só que tem. Não, o versículo 26 também tem mensagem de Emmanuel. Ah, tá. Eu pulei 2 páginas, isso mesmo. Açoitando ar e governo interno. Isso. Mas só para recordar aqui, né?
A mensagem aqui do versículo 26, que é açoitando ar, é uma mensagem bem forte, né? O Emmanuel praticamente fala dos planos que a gente faz e que a gente não conclui, e depois no mundo espiritual que a gente vai perceber isso aí. Eu achei uma mensagem bem de chamar a atenção. No final dessa mensagem eu lembrei daquela frase: procurar viver na prática aquilo que a gente já conhece na teoria, né? Que é o que ele fala aqui, ó. Visitados pela crise que afere em cada espírito os valores que acumulou em si próprio diante da vida eterna, vacilam desencantados nas sombras da incerteza, e quando chamados pela morte do corpo à grande renovação, reconhecem aflitos que em verdade estiveram na terra combatendo improficuamente, como quem passa na terra açoitando o ar. Quer dizer, você veio, você aprendeu, você sabe, mas você não praticou. Por isso que eu achei bem... A luta interna não foi feita. E temos também a mensagem do versículo 27, do Pão Nosso, 158, governo interno. O que eu tirei aqui da mensagem que me chamou a atenção, que Emmanuel fala que cada um é um governo, ele compara como se fôssemos um país, e esse país precisa de disciplina. Né? A frase que eu marquei foi lá a penúltima: quem espera a vida sã, sem autodisciplina, não se distancia muito do desequilíbrio ruinoso ou total. Mas é a mensagem de hoje também, né? É o que a gente leu. Né? Sem autodisciplina, sem autoconhecimento, sem essas dificuldades que vêm para poder aferir os nossos valores, como que a gente vai ter? Como que a gente vai sem as renúncias, né? Sim. Sem esse pacote aí. Essa frase que é: indispensável esteja cada homem em dia com o governo de si mesmo. A gente se preocupar menos com o outro, com a tarefa do outro, com a incumbência do outro, e nos preocupar com a nossa, né? Estarmos cientes do nosso próprio governo, ou seja, do nosso próprio corpo, da nossa própria vida. Ter vontade forte com a gente, fazer a cobrança conosco e ter boa vontade com aqueles que a gente costuma cobrar. E paciência com os outros. Exatamente. Ser duro contigo e paciente com os outros. Mas eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de paciência com a gente também. Também acho. A gente tem que se cobrar, mas a gente também tem que ter um pouquinho de paciência com a gente. Agora é interessante isso, Joane, porque na visão paulina não tem isso. Não tem. Na visão paulina não tem isso. Não tem. Entendeu? Aí coloco aqui o versículo 27, a fim de que eu mesmo não venha ser reprovado por mim. Então eu prefiro andar no caminho certo. Entendeu? Eu prefiro fazer a coisa certa, a fim de que eu não seja reprovado. Porque se ele está sendo o exemplo, ele não pode errar, né? Mas... Não é que ele não pode errar. É bem interessante a gente estudar a vida de Paulo, porque assim, você vai falar que Paulo errou? Paulo errou. Às vezes Paulo foi muito enérgico, né? Paulo, né, fala uma coisa para Marcos que se você quiser ir embora, você vai, mas a fileira da evolução é em fila indiana. Se você quiser ir embora, você vai chegar lá por conta própria. É umas coisas bem assim, tá, vai, é Paulo, né? É duro, né? Então assim, ele preferia trazer essa energia para poder trilhar aquele caminho. Então, sim, às vezes ele pode ter se excedido alguma coisa, mas errar moralmente, grotescamente, aquilo que ele já venceu, e como se fosse assim, estou voltando para trás, aí agora que a gente falou lá da Joelma, né? Voltando para trás, para depois falar que errou, não, ele prefere fazer o que é certo. Então ele é bem enérgico consigo mesmo.
Então, assim, na visão paulina, não tem essa paciência consigo mesmo. Mas ok. Mas na de Kardec tem. É. Aí a gente, às vezes até Emmanuel pode ter. Agora Joana de Ângeles tem, André Luiz tem. Mas nada em excesso, tá? Sim, sim. Nada em excesso. Então, entrando aqui no capítulo 10, ele vai mexer um pouquinho com a história dos judeus, tá, gente? Até tem que fazer algumas observações aqui. Deixa eu ler alguns versículos aqui para a gente fazer uma introdução. Não quero que ignoreis, irmãos, que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, todos atravessaram o mar, e na nuvem e no mar todos foram batizados em Moisés. Todos comeram o mesmo alimento espiritual, e todos beberam a mesma bebida espiritual, pois bebiam de uma rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Apesar disso, a maioria deles não agradou a Deus, pois caíram mortos no deserto. Então aqui, o contexto ele está falando para os cristãos judeus. Por quê? Ele está invocando a história de Israel. Tá? Ele praticamente está falando assim, olha, todo mundo está no deserto, mas nem todos se salvaram. Nem todos os membros do deserto se salvaram. Todos eram descendentes dos patriarcas, ele está falando aqui, né? Que os nossos pais, esses pais são os patriarcas, então todos são descendentes dos patriarcas, todos vieram sobre a mesma nuvem de fogo, todos atravessaram o mar, né? Todos conheciam Moisés, todos beberam da água que é rocha que ele fala Cristo, mas nem todos se salvaram. E esse bloquinho aqui, gente, é uma chamada de atenção para a gente também. Né? Lembra Jesus quando ele fala, muitos os chamados, poucos se escolheram para passar na porta estreita. Exatamente. Né? Porque assim, é a mesma coisa que eu tivesse falado assim, todo mundo aqui que é da doutrina espírita, tem mais de 10 anos de grupo de estudo, de reunião mediúnica, olha, todos vão se salvar. Não. E o autodescobrimento? E aquilo que eu faço? E o que eu faço do meu conhecimento dentro da minha prática? É isso que ele está falando aqui. Ó. Todo mundo é filho do patriarca, todo mundo passou o deserto, mas, né, ele fala aqui, caíram mortos no deserto. Né? Todas essas vantagens, né, o que eu fiz com isso tudo? O que eu fiz com essas vantagens todas? É o que ele falou lá em Romanos. Qual que é a vantagem de ser judeu? Né? Todo mundo tinha o mesmo sustento espiritual. Todo mundo bebeu da mesma bebida. Só que algum deles caíram em pecados. Se tornou incrédulo, idólatra, blasfemava contra Deus. É só você ver a história do bezerro de ouro, enquanto Moisés subiu. Né? Então aqui Paulo praticamente vai falar do erro e das suas consequências desse erro. Quando ele coloca aqui, né, de alguma maneira, até os gentios estão ouvindo e vendo isso aqui, e eles conheciam essa história dos judeus também. Eles conheciam essa história judaica. Não era desconhecida. Então, ele coloca que se vocês estão tendo todas essas vantagens, que não morram no deserto. Porque muitos vão cair. Ok? Então, ele lembrando da história israelita. Até a notinha, tem uma notinha aqui da C, ó. A notinha da BJ, a letra C, ela é até boa também. É a D, né? É a D. A D, Nossa, não estou enxergando direito, não. É a D. Isso, a D. Recorda a nuvem e a passagem do Mar Vermelho, o maná e a água rocha, tá? A água da rocha, para exortar os coríntios à prudência e à humildade. Os hebreus no deserto, de certo modo, beneficiaram-se dos mesmos dons que eles. Tá vendo só? Estão beneficiando dos mesmos dons. E aqui o Paulo ainda completa que essa rocha é o Cristo.
Essa rocha é o Cristo. Então, Paulo está querendo despertar nele essa consciência. Essa consciência aqui, de que, né, o Cristo é esse caminho. Foi o Cristo que sustentou eles. O Cristo é o pão. É isso aqui. E até, assim, se a gente colocar a água, né, o simbolismo da água no mundo judaico, até no mundo judaico cristão aí, é um simbolismo de indicar o Espírito Santo. Então, a mesma água que você toma, ela é um refrigério. Ela transmite vida ao corpo. Ele satisfaz a sede. E assim também é o Cristo. É um refrigério. Ele acaba com sua sede. Sede de quê? Sede desse conhecimento. Sede de alguma coisa boa. Sede de amor. Então a rocha espiritual é o Cristo que ele está colocando aqui. E aí no versículo 5 ele fecha, né? Apesar disso tudo que nós recebemos de Deus, ainda nós tropeçamos. Ainda nós tropeçamos aí. E o interessante é que eu fui buscar lá no livro A Caminho da Luz, uma frasezinha de Emmanuel, que o Emmanuel coloca o que fez o povo de Israel cair. O Emmanuel fala assim: examinando esse povo notável no seu passado longínquo, é o que Paulo está mostrando aqui, reconhecemos que, se grande era a sua certeza na existência de Deus, muito grande também era o seu orgulho dentro das suas concepções de verdade da vida. É a queda. Então, você é o povo de Deus, mas o que você está fazendo com aquela mensagem para poder se melhorar? Se escolher, igual Jesus falou, você diminuiu o orgulho? Minimizou o orgulho? Se transformou? Não. Então, se você for colocar numa linha espiritual, nossos patriarcas somos nós mesmos. Somos herdeiros nossos de existências passadas. Se você colocar num conteúdo espiritual, os pais, os patriarcas, somos nós mesmos lá atrás. Nossas existências passadas. Então, se antes eu dava liberdade para um vício, hoje eu já tenho que lutar contra ele. Hoje, inclusive, eu já tenho ferramentas para lutar contra esse vício. Principalmente beber da rocha do Cristo aqui. Nesses versículos seguintes, Paulo vai trabalhar alguns vícios. Ele vai nominar uns vícios aqui, ó. Ora, esses fatos aconteceram para nos servir de exemplo, a fim de que não cobicemos coisas mais como eles cobiçam. Olha só, gente. Nesse primeiro bloco da carta, o Paulo falou, olha, é importante os nossos pais atravessar, beber da rocha, só que é o seguinte, a gente está caindo no deserto. E agora o Paulo vem colocar o porquê que a gente está caindo no deserto. Então, Paulo está colocando algumas coisas aqui que é para o nosso despertamento, o despertamento espiritual daqueles que estão lendo. Primeiro, do versículo 6 é a cobiça. Não vos torneis idólatras, como algum deles, dentre eles, segundo está escrito. O povo sentou-se para comer e beber e depois levantaram-se para se divertir. Então a segunda, idolatria. Cobiça, idolatria. Nem nos entreguemos à fornicação, como alguns deles se entregaram de modo a perecerem num só dia 23.000. Aqui tem aqui é a fornicação. Mas aqui Paulo está fazendo referência, está até aí na BJ, quem tem a BJ tem uma referência aí, Números 21, 5, 6. O que é essa referência que Paulo está fazendo? Foram alguns erros cometidos, alguns pecados cometidos com mulheres estrangeiras, que levaram lá em Números, está contando a história, os israelitas a praticarem idolatria em bacanais. Então, quem quiser pegar lá, tá? E aí, o que Paulo vem colocando? Que essa passagem, por uma peste, por uma praga, desencarnaram 23.000.
Todos eles foram mortos por uma praga, uma epidemia. Lá tem um outro número, inclusive Paulo usa 23 mil lá, mas lá em números está em outro dia, tem outro número, acho que é 24 mil ou 25 mil, eu sei que é 1000, diferença de 1000, mas não importa. O número para a gente não importa. O que vale aqui é a advertência. Ele tá colocando o quê? Os erros do seu povo, da sua história, será que estão se repetindo? É isso que ele quer. Será que os meus erros eu estou repetindo tudo de novo? Não tentemos o Senhor, como alguns deles o tentaram, de modo a morrer pelas serpentes. Aqui no versículo 9, qual que é? O vício. Aqui no caso, serpentes são as tentações? As tentações. As tentações. Exatamente. Inclusive, se vocês quiserem anotar aí, questão 871 de O Livro dos Espíritos. 871. Vai falar da tentação. E muito a ver com isso tudo que a gente está falando aqui. Na pergunta 871, os Espíritos colocam: pois Deus, que tudo sabe, não ignora se um homem sucumbirá ou não em determinada prova? Assim sendo, qual a necessidade dessa prova, uma vez que nada acrescenta ao que Deus já sabe a respeito do homem? Os Espíritos respondem: isso equivale a perguntar por que não criou Deus o homem perfeito e acabado. A prova não tem por fim dar a Deus esclarecimento sobre o homem. Não é. Não é isso. Mas dar ao homem toda a responsabilidade de sua ação, uma vez que tem liberdade de fazer ou não. É simples. Nem serve pra gente hoje mais, né? Oi? Nem serve pra gente mais, nada Tá disso. vendo? Não é para dar prova para Deus, é para dar prova para a gente mesmo. Né? É para dar para a gente se fazer o escolhido. É o que Paulo está fazendo aqui. 7 tem Emmanuel, tá? 2. No 7? Tem 2. Deixa eu só terminar aqui, o último aqui. A gente volta ali para o Emmanuel rapidinho. E aí ele vem no versículo 10, o não murmureis, como alguns deles murmuraram, né? De modo que pereceram pelo exterminador. Esse murmurar aí, gente, é reclamação, tá? E esse exterminador é o quê? Esse exterminador aí, você pode botar uma interrogaçãozinha aí. Há muita divergência sobre isso aqui. Não. O murmúrio é revolta? Murmúrio é reclamação. Exterminador somos nós mesmos, com os nossos vícios e as nossas más inclinações. Não? Então, eu até poderia entrar como conteúdo espiritual, mas eu fiquei sem saber também porque existe muita divergência disso aqui. E aqui na BJ, o exterminador está com E maiúsculo. Me chamou a atenção. E me chamou a atenção disso. Eu falei assim, será que está querendo dizer que é uma pessoa ou é alguma coisa que Paulo conhecia, o Paulo quer falar, ou alguma coisa do grego que foi traduzida diferente? Uma entidade, não sei. Eu fiquei na dúvida aqui. Eu não consegui elucidar o quanto é esse nome de exterminador. Você pode botar num conteúdo espiritual, né, de modo que a gente pereceu pela tentação, pelo modo que a gente pereceu pelos espíritos obsessores. Mas o que Paulo quis dizer propriamente com exterminador, muitos falam que era alguém da época que matava, era um assassino, mas assim, tem muita divergência quanto a isso aqui. Cidinho, só voltando aqui. No 7, quando ele fala, sentou-se para comer e beber, depois levantaram-se para se divertir. Isso não entraria em gula também? Como um outro pecado? É porque, assim, quando eles fizeram isso, eles estavam idolatrando. Quando na história de Números, eles foram para esse país e eles foram convidados
a sentar-se para comer e beber era para poder idolatrar os ídolos dele. Por quê? Eles estavam oferecendo mulheres para poder eles serem idólatras. Então, assim, o comer e beber foi uma consequência de ser a idolatria. Aqui o principal é a idolatria. Aqui, Sidney, faz a referência lá a esse exterminador em Êxodo 12, 23. Aí eu fui lá no 12, 23 e tem explicando na BJ mesmo, na letrinha B. No ritual pré-israelita da Páscoa, o exterminador era o demônio que personifica os perigos ameaçadores do rebanho e da família. É para se proteger contra os seus ataques que se colocava o sangue sobre as portas das casas, primitivamente das tendas. É mais ou menos aquilo que a gente falou, um obsessor, um espírito, se deixou levar, botou demônio. Tem o 12, 23. Faz sentido. Fala assim, ó, porque Yahvé passará para ferir os egípcios, e quando vir o sangue sobre a travessa e sobre os 2 marcos, ele passará diante dessa porta, e não permitirá que o exterminador entre em vossas casas para vos ferir. Eu acho que o significado é espiritual mesmo. É espiritual. Né? E é uma tradição, né? Eles conheciam. Quando Paulo está falando aqui, é uma coisa que todos já tinham esse conhecimento. Os judeus tinham, né? Pelo menos teriam que ter. Eu lembrei aqui do livro Trilhas da Libertação. Quando aquele novo chefe vai assumir o comando, né, das trevas, ele faz esse papel de exterminador. E ele, então, escolhe as 4 nobres mentiras, em contrapartida com as 4 nobres verdades. E aí está dentro desses fatos que nós citamos aqui. Nossa, né? Uma boa analogia, porque vem com esses vícios todos, depois fala do exterminador, né? Muito bom. O que é, Márcia, que você falou aí? O livro? Trilhas. Trilhas da Libertação, do Manuel Filomeno. Isto. Isso aí é livrinho de cabeceira para componentes da reunião mediúnica. Rapidinho, vê se a gente fecha só esse bloco aqui, ó. O versículo 11. Essas coisas lhe aconteceram para servir de exemplo e foram escritas para a nossa instrução, nós que fomos atingidos pelos fins dos tempos. Então ele está falando assim, gente, isso tudo aí foi escrito com um propósito. E esse propósito não é literatura, não é uma redação, não é exaltação. Gente, se você pegar os escritos do Êxodo, do bezerro de ouro, de todos os erros que o povo israelita teve, não é para exaltar eles. Aquilo ali foi escrito para poder deixar uma marca de que as futuras gerações não errassem daquela maneira. Porque se fosse um escrito para exaltar o povo, eles não tinham colocado nada que eles fizeram de errado. E é um escrito de alerta. Eles colocaram os erros deles ali. Eles colocaram a história de José, cada história lá que teve um erro, falaram assim, gente, não é para errar desse jeito. Senão eles não tinham nem registrado os equívocos dele. Não tinham registrado isso. Eles já pensaram nisso? Que a história da Torá, a história do povo judeu, não é para poder exaltá-los, mas é para poder a advertência. E é isso que Paulo está chamando a atenção aqui. O propósito é a instrução para as gerações futuras. Nós erramos aqui, o nosso templo foi destruído. Nós erramos aqui e matamos um profeta inocente. Nós erramos aqui. Então, não cometam esse mesmo erro. Não cometam esse mesmo equívoco. Isso aqui é um alerta. Né? Por isso que Paulo aqui está falando. Cadê? Nós que fomos atingidos pelo fim dos tempos. Ele não está pensando só no presente. Ele está pensando no futuro. Também. Ele está pensando no futuro. E continua aqui. Assim, pois, aquele que julga estar em pé, tome cuidado para não cair. As tentações que vos acometeram tiveram medida humana. Deus é fiel. Não permitirá que sejais tentados acima das vossas forças. Ok. Mas com a tentação,
Ele vos dará os meios de sair dela e a força para suportar. Gente, esse versículo aqui, o 13, é a coisa mais espírita que tem. É a mensagem de hoje. A Márcia está apontando ali o livro. Isso aí, mais uma vez. É isso aí. Né? Deus é fiel. Não vai permitir que você passe por uma tribulação mais do que você possa carregar. Fala mais espírita aí. Vamos parar aqui então. Versículo 14. A gente faz os 3, Emmanuel, semana que vem? Ah, passou, né? Ih, eu falei que ia voltar. A gente fala dele no início. Ajuda aí, fala quais são as mensagens. Perigos sutis do pão nosso, sem idolatria, o espírito de verdade, e no versículo 12, o zelo fraternal do reformador. Coloca lá no grupo para facilitar para todo mundo. Coloca. Então tá bom. Só anotei um. Então paramos aqui. Versículo 15. Versículo 15 não, versículo 14, desculpa. Deixa eu marcar aqui. Senão a gente perde. Ok, gente? Alguma pergunta? Daqui a um pouquinho as coisas vão melhorar. Daqui a pouco Paulo vai entrar num dizer mais espiritual. Aí a gente vai voar junto com ele aqui. Ele começar a falar do corpo, como que ele começar a falar dos carismas. Aí a coisa vai sair da disciplina para vamos dizer assim, como diz, né, quem estuda o Evangelho de Paulo, né, a coisa mais mística de Paulo. Diversidade dos carismas, dos dons. Muito bacana essa parte de Paulo aqui. Muito, muito, muito mesmo. Fechamos aqui, ok? Ô Jaque, você faz a prece pra gente? Fazendo favor? E caiu a internet. Entrar, né? Porque Por quê? caiu o Sidney, ué.
Ah lá, a Jane não está aqui também. Acho que a Jane vai abrir uma outra sala, né? Será? E ela não está aí, ó. Acho que vai. Aguarda um bocadinho. Oi, voltei aqui, minha internet caiu, menina. A gente fez a prece no final, a Jane encerrou lá, porque viu que você caiu. Nossa, mas caiu do nada aqui, no finalzinho. Pelo menos foi no finalzinho. Beleza. Vocês vão fazer o André Luiz de vocês? Vamos. Então, tá bom, então. Tá bom? Tchau, tchau. Em pé. Em pé. Marina, você vai participar daqui? Mas eu tô achando que a Jane vai abrir outro, porque ela saiu. Deixa eu olhar aqui.